Fala Brasil! E estamos aqui novamente, Cria Code Podcast com o episódio 5. E dessa vez a gente vai falar sobre liderança em foco. E para isso a gente trouxe, cara, um especialista na área, um cara que eu admiro demais, que, ainda bem que a gente achou um tempinho na agenda do cara, que, o cara é líder, o cara é coordenador, o cara é pai, o cara é um monstro no futebol. E vou chamar aí o Otávio. Tudo bem, Otávio? Opa, boa noite, Rodrigo, boa noite, Zael, boa noite para vocês que estão escutando, assistindo a gente aí, né? É um prazer aí estar com vocês nessa resenha aqui. Aí, ô Israel, o negócio é o seguinte, chamei o Otávio aí pra gente falar sobre liderança, porque, cara, querendo ou não, o cara é um monstro, né? Fala aí. Cara, é um líder nato. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde pra quem tá ouvindo ou escutando, né? Cara, o cara é um líder nato, né? O cara tem o dom, então vai agregar bastante aí. Seja bem-vindo, Otávio. Espero que você sinta-se em casa aqui no nosso podcast, cara. Seja bem-vindo. E Obrigado. Vamos tentar deixar leve a conversa aqui e seguir para contribuir aí com o pessoal que está escutando. é isso. Boa. E o seguinte, lembrar vocês aí que a gente tem o TikTok, tem o Spotify, então se você gosta de escutar por lá, curtir uns Reels ali, a gente também tá no Instagram, então lembrando, Cria Code Oficial. E um outro assunto interessante aqui, eu coloquei mais cedo lá, quem acompanha os stories, deixei algumas perguntas, no final a gente tem algumas perguntas aí pro Otávio, dos seguidores do Cria Code, então se você estiver lá e se estiver escutando pelo YouTube, já deixa o like, já se inscreve no canal, e se puder, já dá aquela comentada pra fortalecer. Você sabe como é que funcionam as coisas aqui, né? Tem que entregar esses vídeos aí pro algoritmo, o algoritmo entregar para mais pessoas. E pra começar, Otávio, queria que você falasse um pouco mais sobre você aí, uma coisa mais leve ali, o que você faz, como que você trabalha, o que você faz de... não no detalhe, mas resumidamente. Pode dar uma palhinha pra gente? Claro, para quem me conhece, né, eu sou Otávio, meu nome trabalho bem feito aí. Então, eu acho que um dos objetivos de, de falar sobre liderança, de ter topado esse papo com vocês, é poder levar um pouquinho do outro lado da mesa, né? A gente sempre que está falando aí com o desenvolvedor, ter o outro lado dessa mesa. Eu que já passei pela etapa de desenvolvimento, fui aí desenvolvedor por muitos anos, tive essa experiência em algumas empresas aí, né? Hoje existe a missão, né, que Deus confiou aí, sou pai, então também tenho a missão de educar, de liderar uma criança nesse nosso mundo que está cada vez mais difícil. E hoje eu sou coordenador, né? Coordenador aí de duas equipes. Já coordenei equipes multidisciplinares, onde a gente tinha desenvolvedores, onde a gente tinha aí analistas de qualidade, analistas de sistemas. Hoje estou em duas equipes distintas, equipes, umas de back-end e outra de front-end, então acho que posso agregar um pouquinho aí, falar de liderança com vocês. Que isso, hein? Muito bom, cara. Já vou fazer uma pergunta, então, já que você tocou no assunto ali da questão que você foi desenvolvedor e hoje você é coordenador. Como que foi como se fala, essa migração, né? Não foi uma migração, mas como que foi aquele pontapé que você viu que do desenvolvimento você tinha o perfil, as skills para ir para a coordenação, a parte de gestão? Quando que foi esse momento e como que foi? Conta um pouco pra gente aí. Eu acho que a gente fala muito em questão de skills, o que desenvolver, o que deixar de desenvolver, mas eu vejo que a liderança é uma coisa que ela pode ser trabalhada. É óbvio que tem situações que você tem aquele dom, aquela coisa natural que acontece contigo, e outras coisas que você vai desenvolver ao longo da jornada. Isso em qualquer carreira pode ser feito. Então, para quem, por exemplo, imagina, não posso ser um líder porque eu não tenho aí uma boa comunicação. Cara, eu acho que você pode desenvolver isso. Eu acho que é a questão de se desafiar, se colocar à frente daquilo. E a gente fala aí num mundo de saúde mental, fazer aquilo que te faz bem, fazer aquilo que agrega para você. Eu acho que o meu momento de virada de chave foi exatamente esse.
Cara, eu gosto de codar, eu gosto de ver um código buildando, um deploy acontecendo, né? Mas eu gosto principalmente de inspirar pessoas, engajar colaboradores, ter ali a gestão da equipe na mão, fazer com que pessoas possam evoluir. Eu acho que a principal missão, né, de um líder é servir. Acho que independente da religião de quem está ouvindo aí, Jesus Cristo foi um líder e serviu a todos nós. Então, acho que é bem nessa linha. Se a gente procura servir a equipe, eu acho que isso devolve de uma outra maneira. Você encontra profissionais engajados, profissionais que vão colaborar de uma maneira em trabalho de equipe. Então, acho que isso me motiva, ver as pessoas evoluindo e contribuir para a evolução delas. Pô, que legal. Bacana mesmo. Brabo demais. Ô, Otávio, puxando ainda pra esse papo de liderança, de se engajar as pessoas, inspirar as pessoas, como que você se descreveria como líder ali? Tipo, a pergunta literalmente é essa. Como Cara, você se descreve como um líder? Cara, eu gosto de ser um líder aberto à comunicação, né? Eu acho que a gente tem muito aquela questão de o que é um chefe, o que é um líder, né? E eu acho que ao invés de dar ordem, ao invés de ter a hierarquia ao meu lado, e de certo modo a gente tem, né? Pelo cargo que eu exerço, eu tenho a hierarquia junto comigo, mas eu acho que é o lance da autoridade por saber aquilo que está falando, por estar no dia a dia, por entender as dores do outro, até indo nessa linha de raciocínio, o que eu vejo que é o meu ponto forte, vamos colocar assim, já o que seria a minha liderança, é a empatia. É entender a dor que o outro está sentindo, entender o que ele está precisando, tentar destravar. Como eu disse anteriormente, servir a essa pessoa para que, consequentemente, ela sirva a corporação onde ela está inserida, entendeu? Brabo demais. Ô, Israel, esse negócio de comunicação a gente já vem falando no podcast há muito tempo. A gente sempre fala que comunicação é o importante, e você trazendo isso faz com que cada vez mais eu imagino que ter uma boa comunicação é uma das, se não a mais principal ali para qualquer coisa, não só para desenvolvedor, para um chefe, para qualquer outra área que você vai fazer, que não seja de programação. Se comunicar, eu acho que é o principal, né? E você como pai, até a comunicação com o seu filho ali é um negócio que, cara, a gente tem que trabalhar, né? Por exemplo, eu também tenho um filhote e, mano, o menino é embaçado, então tem que trabalhar essa questão de comunicação com ele, como que eu vou conversar com uma criança, né? Eu acho que tudo envolve comunicação, certo? Concordo, cara. Concordo plenamente assim com você que a gente sempre bate na tecla, né? A comunicação é importante não só pro cara que faz o técnico mesmo ali, o cara que vai executar, mas também a parte da gestão, né? Porque, querendo ou não, você não faz as coisas sozinho. Geralmente na empresa não é só você. Então você tem que comunicar com seu chefe, com o seu coordenador. O coordenador tem que comunicar com você, você tem que alinhar as expectativas ali, você tem que receber feedbacks, dar feedbacks, pedir ajuda, ajudar alguém. Então, se você não tem essa comunicação de uma forma clara e bem feita, cara, nossa, vira uma bagunça, as pessoas não conseguem entender o que você fala, você também não consegue entender o que as pessoas falam pra você, ou escrevem, ou o que seja, e essa comunicação acaba atrapalhando ali o desenvolvimento de todo mundo, né? Então isso, como o Otávio falou, é importante, ainda mais acho que na gestão ela é muito mais importante, né? Porque não é você que tá fazendo, você tem que escutar também. Você é um cara que escuta bem, que repassa bem as informações e alinhar essa equipe ali e ela tá engajada, né? E como a gente já comentou, acho que em outros episódios, que, cara, pessoas são diferentes, né? Cada pessoa tem um jeito diferente, uma visão diferente. Então, o bom líder que eu vejo, né? Ele tem que saber explorar isso, né? Ele tem que entender que cada pessoa é de uma forma e ele tem que tentar extrair de cada pessoa o melhor dela, né? Então, acho que com isso a comunicação também isso ajuda bastante. Indo na linha do que vocês estão falando, e né, corroborando aí, né, com esse ponto que vocês estão trazendo, eu acho que a comunicação ela é importante e eu acho que para o pessoal aí de casa, até para ter essa ciência, muita gente fica naquela situação de
Ah, eu sou tímido, eu sou introvertido e eu não consigo desenvolver a comunicação. Eu acho que perfil é uma coisa, comunicação é uma skill que pode ser desenvolvida, independente do seu perfil introvertido, extrovertido, brincalhão e etc. Não importa a sua maneira de ser, mas comunicação é uma coisa importante. E um dos pontos principais da comunicação que eu vejo que muitas pessoas falham aí quando a gente está numa conversa é o prestar atenção. É uma coisa simples, é uma coisa, né, comum, fácil de ser feita, é o prestar atenção. Quantas pessoas você percebe, seja com o seu líder, seja com o seu liderado, eu acho que isso serve para todos os lados. Você está naquela conversa, a pessoa está ao mesmo tempo respondendo uma outra pessoa no celular, respondendo uma outra pessoa no Slack ou no Teams. A partir do momento que você não está com o teu ouvido atento, né, eu acho que o Israel lembrou bem essa questão de ouvir aí, então saber ouvir, né, não apenas escutar, né, mas eu acho que essa parte de ouvir bem, você entender o que o outro está e você ter a empatia, né, como eu falei antes, de se colocar no lugar do outro, porque independente de você estar falando com o seu líder ou de você estar falando com o seu par ali dentro da equipe, você também, inevitavelmente, vai ter conversas para além da equipe. A pessoa que está ali no seu dia a dia, você pode até atropelar as palavras que, de certo modo, o pessoal vai conseguir entender, porque está naquele mesmo contexto que você. Mas imagina quando você sai, e aí é uma das dificuldades da gestão aí, quando você sai da sua área ali da equipe, de uma área técnica e vai discutir, por exemplo, com um departamento financeiro, um departamento de atendimento ao cliente, onde eles têm outras skills, outras dores, então eu acho que é o lance da empatia. Não é só simplesmente jogar a sua informação como se fosse um dado que eles devessem entender aquilo, mas é se colocar no lugar do outro, tentar buscar na visão e na experiência do outro, ele vai entender aquela mensagem que você está passando, né? Tem uma frase acho, né, posso estar errado aqui, que é de Aristóteles, devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Né? Traduzindo isso para uma linha mais popular aí, tratar pessoas diferentes de formas diferentes. Eu acho que é isso, é entender o que o outro conhece, o que o outro sabe. Isso vale também para uma questão de senioridade dentro da própria equipe, um perfil júnior, pleno, sênior, como a gente bem conhece aí do mercado. Você falar para um sênior uma coisa é diferente de você falar para um júnior. Então, eu acho que é isso, se colocar no lugar do outro para que aquela informação ela seja passada e seja compreendida, né? Não simplesmente escutada e ser só mais uma informação a ser jogada fora. Que isso, hein? Isso. Que isso, hein? Que Mandou a isso, hein, pílula, Turizão. ô Dog? Mandou a braba, hein? Mandou a Você viu? braba. O cara lançou a braba, mano. Que isso. Só pontuando ali, o Otávio falou muita coisa interessante, né? E essa comunicação é muito importante. Por isso que a gente sempre gosta de ressaltar quem está começando, porque a forma que a gente cria o conteúdo, que a gente escreve uma documentação, ela afeta até essas pessoas que estão ingressando na área, né? Só que, mudando um pouquinho aí, falando ainda de comunicação, me lembrou algumas perguntas aqui que são bem... Alguns temas não, né? Alguns acontecidos. Que, por exemplo, vamos supor... você como líder, né? Normalmente você tá ali no C-level ali, então você com certeza conversa ali com o diretor, você conversa com o CTO, com o CEO, com o dono da porra toda ali. E às vezes, nem sempre essa comunicação que é feita para você, né? Então, sei lá, às vezes o cara, porra, às vezes é um cara estourado, xinga todo mundo e tal, papapá. Não tem como você passar da mesma forma para sua equipe, né? E tem alguns chefes, alguns líderes que passam da forma que chega para eles, né? E eu queria saber sobre como você vê essa situação e qual é a melhor forma para você de lidar com esse tipo de problema, né? Então, colocando o problema novamente, aconteceu um ruído muito grande e você tem que passar a bucha para os seus liderados ali.
como que você vê essa situação, como que você vê a melhor forma de encarar e sabendo que, pô, tem líderes e líderes, né? Mas qual que é, para você, a melhor forma de lidar com esse tipo de situação? Cara, eu acho uma pergunta interessantíssima, ô, Rodrigo, pelo seguinte, a gente, eu acabei de tocar na tecla da empatia, né? Então não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem com você, né? Eu acho que eu vou muito nessa linha. Não adianta receber, por exemplo, uma paulada, uma bordoada e tentar disparar isso morro abaixo, como se diz, porque a gente não está engajando o colaborador, porque a gente não vai estar motivando esse profissional, muito pelo contrário. Você provavelmente vai estar estressando esse profissional, você vai estar colocando uma pressão que às vezes não é necessária para aquele momento, e o resultado final, que é resolver o problema, às vezes poderia ser resolvido de uma maneira rápida, de uma maneira simples, acaba se tornando um trabalho atormentador aí, né, nesse episódio. E depois, se realmente houve algum problema, se tem algo a ser corrigido, eu acho que a cobrança você pode fazer de uma maneira individual, a cobrança numa maneira de crítica construtiva realmente, como orientação, e não simplesmente por querer mostrar que você tem uma posição e está jogando nele a responsabilidade, até porque eu confio muito na questão de trabalho em equipe. Então, eu vejo que não é uma pessoa sempre a culpada, a equipe como um todo, né? Erram todos, assim como acertam todos, né? E eu vejo que se alguém em algum momento errou, eu tenho plena convicção que se essa pessoa está na minha equipe, ela errou tentando fazer o melhor que ela podia naquele momento. E erros acontecem, somos humanos, eu acho que isso existe. E aí a gente vai trabalhando, vai auxiliando essa pessoa a desenvolver isso, né? A poder entregar o melhor dela numa próxima oportunidade, entregar como que aquele problema que aconteceu, para que ele não se repita, não aconteça novamente com essa ou com qualquer outra pessoa na equipe. Eu acho que o objetivo é sempre tirar lições e passar a urgência daquele problema, mas sem passar a pressão que o problema carrega consigo. Isso, falou tudo e eu compartilho dessa situação. Putz, cara, sou 100% que você falou. Pô, eu lembrei de várias histórias de vários desenvolvedores que me falam, às vezes nem desenvolvedores, às vezes, pô, um amigo meu de infância, nós trocamos uma ideia e ele comenta sobre o chefe dele. Às vezes o cara fala que o chefe xinga, acelera, manda tomar naquele lugar. Eu falo, mano, o que você tá fazendo aí, né, naquele lugar? Porque, pô, é realmente isso, né? A questão de colocar pressão, porque muitas das vezes, o cara já sabe que ele errou ali, né? Você trazer ele com erro, ele já tá sofrendo a dor do ego dele ali, né? Tipo, caraca, mano, não acredito. Eu que errei isso aí já tá se martirizando por ali. Mas aí a questão de você resolver o problema e você chegar com uma bucha ali é até pior, que nem você falou sobre encajar. Bem legal aí a sua visão sobre. Isso, lançou a braba, né? Acho que falou Sempre. o sentimento que a gente teve, né? A gente teve um. Acho que eu não sei qual podcast que foi, se foi numa resenha ou se foi num episódio específico, mas a gente comentou sobre isso, né? Que, tipo, os líderes que a gente não. Que é o pior passo para o cara ser um líder, né? A pior característica é o cara que ele recebe a pancada, né? E do jeito que ele recebe, ele vem embaixo, cara, e vem com toda a força. E tipo assim, no final das contas, a gente se parar pra pensar, isso não agrega em nada, né? Tipo, você vai ter os liderados ali puto com o cara, né? Porque, pô, o cara tá estourando aqui. Vai ter uma pressão desnecessária, então você vai trabalhar com uma pressão que não vai ajudar. E querendo ou não, cara, isso gera ruídos, né? Entre o colaborador e o liderado ali, cara. E o líder, na verdade, né? Então existe essa. O cara já fica meio com o ranço do cara, fala, pô, mas esse cara é chato, esse cara. Pô, aí qualquer problema que acontece, os caras já ficam com medo de errar. E quanto mais medo de errar você tem, mais a chance de errar, cara. Isso, é o fogo. Lógico, cara, você vai errar, vai acontecer, todo mundo erra. Mas a gente tenta fazer o máximo pra evitar, entender o motivo daquele erro e tentar trabalhar em cima daquilo.
Mas se a equipe fica naquele terror de errar, cara, a chance de errar é muito grande, porque eles não conseguem ficar confortáveis, não conseguem fazer features melhores, não conseguem pensar um pouco mais fora, porque eles têm que pensar sempre o mais básico possível para errar menos, e isso acaba também limitando, eu acho, um pouco as features, o que o pessoal pensa, né? Então isso acaba ficando bem limitado. Mudando um pouco de assunto assim nessa questão e puxando um pouco, puxa um pouco mais para comunicação, né? Mas hoje, Otávio, você trabalha home office, você trabalha presencial? Como que é o seu trabalho hoje? Só Meu trabalho hoje é 100% home office, mas a empresa que eu trabalho de maneiras esporádicas, há 3, 4 meses aí, ela costuma reunir algumas equipes no escritório, mas com uma integração dos colaboradores e tal. Mas o trabalho em si é 100% home office. Essa semana é mais para uma integração do que para uma necessidade estratégica ou qualquer outra coisa do tipo, assim. boa. Por que que eu perguntei isso, cara? Porque a gente tá falando bastante da comunicação, né? Comunicação é importante, então você tem que comunicar, você como um coordenador, você vai conversar com outras pessoas da equipe ali, vai conversar com outras áreas também. E, cara, qual que é o desafio pra você do home office com essa comunicação? Porque, querendo ou não, não sei se você já trabalhou sendo coordenador presencial, né? Provavelmente se sim. Qual que foi a diferença? Qual que é o maior desafio? Mudou alguma coisa? Não mudou? Melhorou a comunicação ou não? Como que tá sendo essa parte de ser coordenador no home office? Como que tá sendo isso pra você, assim? E qual que é o maior desafio, né, nessa parte? Primeiro, né, respondendo a sua pergunta sobre se eu já trabalhei, sim, já trabalhei numa outra oportunidade onde eu era coordenador, também liderava aí, cheguei a liderar 4 ou 5 equipes, se não me falha a memória, e era presencial. Tá? O que muda do presencial para o home office? Algumas percepções, enquanto você está presencial, você consegue ver e antecipar algumas coisas, no sentido de que o teu colaborador ali, que está inserido na tua equipe, ele tem alguma dor, ele dispersa em determinado momento por não entender alguma coisa, você consegue antecipar isso daí. No home office, isso dificulta um pouco, afinal de contas, né, você não tem essa localização no mesmo ponto, então você não enxerga esse colaborador o tempo todo. Mas não que isso impeça o trabalho de ser feito, muito pelo contrário, eu sou um adepto do home office, gosto muito da rotina que o home office me proporciona, e eu vejo que tem maneiras, sem usar do microgerenciamento, que é uma coisa que eu não gosto, mas tem maneiras de você acompanhar a produtividade, as dificuldades daquele profissional e saber, né, de usar as melhores armas que você tem na equipe ali, o conhecimento de cada um, novamente tratando pessoas diferentes de formas diferentes, né? Então, você saber o que cada um busca, como busca e sabendo fazer essa leitura das pessoas. Eu acho que o tempo que eu tenho aí de coordenação me dá bagagem, me dá experiência para conseguir fazer essa leitura, que no presencial realmente seria um pouco mais fácil de ser feito, mas que hoje não tem problema nenhum assim em relação ao home office. Eu vejo que agrega muito mais, até porque você consegue ter a mesma equipe em momentos diferentes do dia, porque cada um tem a sua maneira de trabalho, e aí você respeita aí os horários, as particularidades de cada um, e eu acho que isso segue de uma maneira saudável aí, dentro da equipe. Pô, que legal isso aí, cara. Esse é um ponto que acho que tem muitas empresas, ou muito, já conversei com algumas pessoas que sentiram dificuldade, né? Quando foi pro home office, sentiu essa dificuldade, porque, querendo ou não, quando você tá no presencial, né? Que nem a gente já comentou, acho que tu no outro episódio ali também, que, cara, você tá do lado do seu colega de trabalho ali, então é muito mais fácil dele pedir uma ajuda. Às vezes você tá num contexto ali junto, né? Mesmo você não querendo, às vezes você tá olhando ali, o cara tá fazendo uma coisa ali, você já olha e fala, nossa, o cara tá fazendo um negócio ali.
Então todo mundo já tem um contexto porque tá todo mundo no mesmo lugar. Quando tá no home office, aí realmente que a comunicação ela tem que aflorar bem, né? Porque se o cara tem muita dificuldade, ele não consegue pedir ajuda, ele não fala nada, ele vai ficar ali, cara, minguando. E se tem uma coordenação, um líder ali também, que não está esquentando muita cabeça com isso, cara, ele vai ficar ali, a míngua. E tipo, e às vezes o negócio que era pra ser rápido de resolver, né? Dele entender um processo, dele aprimorar também alguma habilidade que ele precisava, acaba ficando mais distante porque a comunicação, tanto do coordenador, do líder, o que seja, tanto dele também, da própria pessoa, também não é efetiva. Então, eu, na minha visão, acho que no home office você tem que ser muito mais efetivo. E eu acho que na comunicação, né? Não que no presencial também não seja, mas é muito mais fácil de você. Você tá vendo a pessoa ali, tá todo mundo ali no mesmo lugar. Então eu tenho comigo que no home office, para quem não trabalhou presencial, talvez sinta um pouco de dificuldade, assim, cara, de começar no home office e começar a entender esse universo. Não sei, eu tenho uma percepção, não sei se isso é verdade ou não. É, Isa, eu concordo com você nessa questão de que o presencial tem essa facilidade, mas eu vejo que existem maneiras de você trabalhar isso quando você vai para o home office. Porque, por exemplo, enquanto no presencial você percebe um desvio rapidamente, e quando eu digo desvio, né, não é no sentido de conduta, nada disso, é de um entendimento de alguma regra, a pessoa não fez determinado processo, passo que deveria ser feito naquela etapa que ele está. No home office, você tem que fortalecer esse processo, né? Então, eu vejo que aí tem um papel muito forte da gestão, da maneira de como a equipe é gerida, porque você tem que ter esses processos mais claros, a equipe tem que entender desse processo para que possa orientar, por exemplo, um novo colaborador que está chegando, né? E também passa aí por um trabalho de gestão que eu vejo que é a questão da confiança, né? Você conseguir fazer com que as pessoas tenham aí a famosa autonomia com responsabilidade, né? E tenham confiança nos seus pares, tenham confiança naquilo que está sendo feito, que a gente fala muito em resultado, em meta, né? Quando a gente discute com direção ou qualquer coisa de mais alto nível, né? Mas eu acho que o resultado, essa meta, ela é batida no degrau a degrau, no passo a passo que a gente vai dando no dia a dia, nos processos que a gente vai desenhando, que a equipe vai entendendo que aquilo ali é benéfico. Então, eu acho que é exatamente esse ponto, conseguir que exista um trabalho de equipe, que exista uma confiança entre as pessoas, vai um pouco naquilo que a gente estava falando anteriormente aí sobre a pressão num momento que não deveria acontecer, num momento de um erro, porque o profissional já está ali se martirizando por aquele erro, né? Afinal de contas, a gente contrata profissionais imaginando que essa pessoa tenha responsabilidade. E a partir da hora que você tem esse princípio forte, que essa pessoa é responsável por aquilo que ela faz, você sabe que ela vai ter a dor, independente da sua cobrança ou não, de que ela teve um problema, que ela causou um problema, ela já vai ter aquele mal-estar. Não precisa você ficar martelando isso na cabeça dela o tempo todo, entendeu? E aí eu vejo que você consegue trabalhar isso nas equipes para que o home office deixe a equipe trabalhar de uma maneira mais tranquila e agir aí, né? A gente fala muito de inteligência emocional, né? Então, que a equipe tenha essa inteligência emocional e além dela, para conseguir levar as coisas no dia a dia sem precisar ter alguém ali atrás, que eu acho que já foi a época de você precisar do gestor do teu lado para ver se você está apertando o parafuso para o lado certo ou não. Entendeu? Eu acho que a gente já está numa era de conhecimento que não tem mais por que achar que as coisas funcionam de um jeito diferente. Boa, boa.
Cara, eu concordo plenamente com isso, sabe? Tipo assim, quando a pessoa vem me falar, mas você trabalha o dia inteiro em casa, pá, menospreza total, né? Eu já não curto Sim. muito quando as pessoas falam isso, acho que a galera não curte, né? E, cara, tem muito disso, assim, mas você não tem hora pra você bater o ponto e não sei o quê, papapá, papapá. Eu penso exatamente isso, tipo assim, cara, eu sei da minha responsabilidade, eu sei que, pô, cara, se eu tenho um negócio que eu chega um nível que você olha pra parada, você imagina quanto tempo você vai demorar. Pô, eu acho que vou demorar 2 dias pra fazer isso aqui. Irmão, eu tenho que entregar em 2 dias, é uma cobrança minha ali, e se eu entregar em menos, pô, eu tô fazendo além da minha expectativa. Então, tipo, trabalhei muito. Então, eu sou muito movido a esse lance de responsabilidade com os resultados ali. Então, pô, se eu tô vendo uma parada que eu consigo entregar nesse período, pra mim, na minha visão como funcionário, cara, foda-se se eu vou trabalhar 3 da manhã, 4 da manhã ou à noite, porque na minha visão é um horário que eu funciono melhor, sabe? Tipo, na parte da noite ali. Então na parte da manhã, cara, às vezes a não ser que seja uma parada muito urgente mesmo, eu tenho que entregar ali correndo, que aí eu vou trabalhar de manhã, tipo, com foco total, porque eu não consigo, cara. Não, eu sento na frente do PC, vou trabalhar aqui, mas, cara, não rola. E às vezes essa cobrança, né, ela é um pouco complicada. E eu imagino que, apesar que você falou sobre o mundo hoje tem que entender isso. E realmente, eu imagino que tenha, mas ainda que não tá nessa fase de, não, ó, o cara tem que estar aqui, vamos deixar ele sabe da responsabilidade dele, eu tenho que ficar olhando o que ele tá fazendo. Eu imagino que muitos lugares, isso falando só da nossa bolha aqui, né, falando só de dev, que o cara ainda tem que ficar em cima ali, mas às vezes por não saber ou não confiar no time que tem, na pessoa que tem. Eu vejo dessa forma. Ainda não tá ainda 100% movido a resultados, vamos dizer assim. Caramba. É, cara, você falou um negócio que é bem interessante, né? É, falou alguns pontos, né? Tanto o ponto de você ter responsabilidade, eu acho que quando você tem um horário flexível, né? Tipo, pelo menos eu tenho um horário flexível, acho que você também tem um horário flexível. Cara, te possibilita, que nem já parou pessoas pra falar comigo assim, tipo, mano, você tá na academia 2 horas da tarde, tá ligado? Você trabalha? Tipo, não, eu trabalho. Só que eu tenho uma responsabilidade. Mas como é que a empresa sabe que você trabalha, né? A pessoa me questionou, mas como que a empresa confia que você tá trabalhando? Cara, é muito simples, é só ver o board lá, entendeu? Então, eu tenho a consciência que, cara, eu tô aqui na academia 2 horas da tarde porque é um horário bom pra mim, mas que nem você falou, pô, eu gosto de trabalhar mais à tarde, eu gosto de pegar um pouco mais à noite. Então, tipo assim, eu sei da minha responsabilidade, eu sei das coisas que eu tenho que entregar. Tipo, hoje mesmo, mano, eu tava olhando um código aqui, já tava dando uma olhada na próxima atividade, que já fiz mais ou menos um cálculo de quanto tempo eu tenho que entregar aquilo, mas é um negócio meu, não é a empresa que falou pra mim, falou, não, hoje é um negócio meu, por quê? Eu tenho senso de responsabilidade, senão, cara, realmente você fica largado. Então você tem que ter, pelo menos, um cronograma, ver como é que você vai fazer, ser policiar mesmo nessa parte, senão talvez você trabalhe mais, né, além. Mas, cara, geralmente você tem que fazer isso pra você, pô, mano, eu tô fazendo o negócio certo aqui, eu tô tendo a responsabilidade de entregar, eu tô fazendo o meu papel aqui, e se a empresa tem essa confiança com você, cara, a equipe confia em você, mano, pô, show de bola. Mas eu acho que no mundo da tecnologia é um pouco mais fácil, né? Então, como o Otávio falou ali, eu acho que como a gente vive nessa bolha da tecnologia, é um pouco mais fácil da galera, tipo, ah, mano, deixa o cara fazendo lá que ele vai entregar a feature ali e tal. Talvez em outras áreas, eu acho que o pessoal ainda gosta de estar sentado lá do lado do cara e vendo o que ele tá fazendo, aquela planilha que, cara, o cara vai entregar, tá ligado? Então, os caras ainda não conseguiram desaprender um pouco mais disso por causa, mas a tecnologia ela é um pouco mais diferente de outros lugares, de outros cenários, né? Eu acho que é importante isso que vocês ressaltaram, né, outras áreas versus a área de tecnologia, a área de engenharia, aí, como a gente gosta de mencionar, né? Longe de mim aqui querer colocar a verdade como, né, colocando a minha visão como uma verdade absoluta. Eu acho que outras áreas, outros lugares têm outras maneiras de se trabalhar, tem lugares que eu realmente acredito que o home office talvez não funcione,
né? E é compreensível que isso aconteça, né? Por exemplo, eu tenho certeza que vocês não gostariam que as enfermeiras, né, trabalhassem aí em home office quando você fosse no hospital, né? Então, eu acho que, cara, há casos e casos. Então, falando aí do mundo de engenharia, de tecnologia, eu vejo que se encaixa bem. É possível a gente ter essa movimentação por resultado, de saber que o cara está produzindo aquilo que deveria produzir, independente do horário que ele registra o ponto, até porque registrar o ponto, na minha visão, né, não significa que o cara está sendo produtivo, né? Porque se registrar o ponto fosse sinal de produtividade, funcionário nenhum era demitido no mundo. Então, eu acho que a gente começa por aí. E vocês falaram um pouco de saber quando entregar, quando atacar, respeitar a individualidade de cada um, né? E realmente tem pessoas que são mais produtivas no começo da noite, outras mais no começo da manhã. É um pouquinho de perfil, é você se encontrar, né? Lógico, sabendo e respeitando a necessidade, a urgência da empresa, do projeto no qual você está inserido, né? É como o Rodrigo bem comentou. E eu lembro do primeiro episódio de vocês, que eu tive a oportunidade de assistir, que vocês falaram para a galera que está começando, tem aquele sentimento de fraude e tal. Então, uma dica aí de líder para liderados aí, da galera que está começando, quebrar uma demanda que você receba, não importa o tamanho dela, em pequenas partes, tá? Então, vamos supor que você vai fazer aí uma tela em um front-end que seja, e você tem que fazer ali o CSS, o JavaScript, o HTML, quebra. Não, não eu vou entregar, vou fazer a tela em 8 horas. Eu vou fazer o CSS em 3, vou fazer o HTML em 2, vou fazer o JavaScript em 8, que seja, enfim, carteando números aqui. Para um controle seu, independente se o seu líder pediu isso ou não, mas é uma maneira de você identificar desvios, identificar pontos a melhorar dentro das suas skills, porque, por exemplo, se você colocou que o CSS você ia fazer em 3 horas e fez em 2, cara, na próxima, se você tiver uma demanda parecida, você já sabe que você faz aquilo em 2, então você já consegue estimar melhor. E o cara que você ultrapassou aquele limite, por que você ultrapassou? Onde foi que você errou? Foi uma análise de requisito que não foi bem feita? Então, talvez vale você questionar um pouco antes de sair atacando aquela solução, o entender antes de sair fazendo, né? Que é uma outra coisa muito importante aí. O dev recém-chegado no mercado, ele é ansioso, ele quer produzir, ele quer entregar, e às vezes ele não nem entendeu o que foi pedido para ele, mas ele já está fazendo. Sabe lá o que ele está fazendo, mas ele está fazendo. Então, eu acho que passa por essa questão de você saber, e aí a partir da hora que você fala, eu vou fazer isso aqui em 8 horas, né? Aquele pequeno passo em 8 horas, você levou 10. Na segunda vez você também levou 10. Pô, será que é uma coisa que você precisa estudar? Será que é alguma coisa que você está sem o controle daquilo, sem o domínio daquela skill, daquela stack? Ou será que você realmente está estimando errado e é bom para você aferir? Porque se amanhã ou depois alguém chegar para você e falar, quanto tempo você entrega isso aqui para mim? Cara, a partir da hora que você faz isso de uma maneira mental para você, para melhorar você, que é um outro ponto importante, né? Que a galera sempre acha que a carreira ela é feita pelas empresas. A carreira é tua, é a tua carreira. A carreira da empresa é dela, é outra estrutura, é ela como corporação crescer e dar lucro, né? A tua carreira é a tua responsabilidade. Então é uma maneira de você digamos, se organizar, controlar e poder aferir aonde você precisa melhorar e trabalhar isso aí no seu dia a dia. Então fica essa dica aí para você que está escutando a gente. Brabo. Mandou a Caramba, pio, hein? hein? Mandou a pio de Você é novo. louco, mandou a pio de novo. Você é maluco, velho. É, Vai tem, sair muito corte aqui, hein, não, rapaziada? Vai tem, sair tem, muito tem, tem, corte. tem, tem muito corte. Cara, visando isso aí, é muito legal que o ponto que você trouxe, né, sobre quem tá começando. E continuando nesse assunto, né, a gente teve num episódio passado aí com o Rodolfo, a gente teve uma visão do que ele faz como júnior ali para buscar as informações, né? E você como líder ali, na hora que vem um funcionário novo no home office, como que você
adequa isso? Quais são as estratégias que você utiliza para enturmar esse cara no seu time, para ele entender como que é os processos e se for um cara mais júnior, né, falando dos caras mais júnior, o que você faz ali de estratégia e o que você dá de dica para líderes ali de quem tá liderando um cara novo no home office e de uma senioridade baixa ali? Eu acho que o primeiro ponto é, cara, você tem que ser verdadeiro com a pessoa e ser receptivo, receber essa pessoa bem, dar o suporte necessário para ela, como você coloca ela para dentro da dinâmica da equipe, do dia a dia da equipe. Eu acho que a partir da hora que você, voltando naquele ponto que a gente comentou lá atrás, linkando, né, uma coisa a outra, eu falei de processos, é nessa hora que você tem que ter um processo claro e a tua equipe tem que começar a fazer esse tipo de processo. Muita gente já vai, talvez, ler aí a minha fala como, olha, um líder realmente delegando, né? Então, vamos usar a palavra delegar da maneira correta. Eu acho que a gente tem um processo, a gente coloca uma pessoa da equipe para que essa pessoa já possa fazer essa aproximação desse profissional novo que está entrando, independente da senioridade dele. Por quê? Porque pensando num profissional, seja ele júnior, seja ele sênior, vai ser muito mais fácil para ele trocar ideia com um par, expor uma dificuldade dele para um par que está ali no dia a dia com ele, do que ele expor isso para um líder. Até porque existe, né, aquele mito, aquele achismo de, cara, eu vou ser retalhado, eu vou ser julgado por não saber determinadas coisas. Então, a partir da hora que você cria um processo e consegue fazer com que esse processo aconteça de uma maneira natural pela equipe com esse novo colaborador, isso tende a deixar as coisas mais fluídas. Que isso, papai? Mandou a pio aí, é brabo mesmo esse Tavinho, cara. Você tá doido. Eu concordo com tudo que você falou ali e perguntando novamente, né? Dicas de liderança sobre quem tá começando, eu acho primordial ali, né? Porque o cara tá entrando, então ele não quer se deparar com a sensação que ele entrou numa empresa e tudo tá cagado. Cara, por exemplo, eu já entrei numa empresa que, tipo assim, não tinha nada, mano, assiste uns vídeos aí, mano, e já era, toma aqui a task, vamos embora. Sendo que eu concordo plenamente de ter alguém ali para me dar esse suporte, né, fazer um onboard na equipe, eu acho essencial, né? Primeiro que o cara já vai me dando um caminho das pedras ali, né? O que tá trazendo ali de informação, algum BO, alguma coisa que, pô, cara, aqui é crítico no sistema, eu já vou pegando essas informações e cabe também ao cara que tá entrando, né? Pegar essas dicas aí, né, do que o cara tá falando, saber escutar, não ficar maluco querendo codar igual doido, né? E essa jogada de colocar alguém pra perto, eu acho essencial, fundamental ali. Pô, falou disse tudo, né, cara? Acho que não precisa nem complementar ali, porque senão eu vou acabar repetindo a mesma coisa que vocês falaram. Que realmente tem que ter alguém ali do lado da equipe pra ajudar, e, cara, e aí a pessoa. Cara, eu acho que quando a pessoa entra, ela tem que sentir abraçada pela equipe, cara. Se você tá num lugar novo, acho que independente de senioridade, né? Mas pensa pra. Se você que já é sênior, você já, mano, às vezes já passou por várias empresas, já sabe como é que funciona o processo. Então, pra você talvez seja mais tranquilo essa parte. Mas, cara, pro cara que é júnior, ele tá chegando, ele nunca viu nada, é um negócio muito novo, é tudo novo, né? Talvez a primeira empresa do cara tá entrando, talvez a primeira equipe que ele vai trabalhar junto ali, fora a faculdade, fora o curso, o que seja. Então, cara, eu acho que ele tem que se sentir acolhido ali, né, pela equipe. E realmente, cara, o que o Otávio comentou é realmente, se você é muito mais fácil você falar uma dúvida para um colega de trabalho seu ali que talvez está no mesmo nível que você, de hierarquia, né, no mesmo nível que você de hierarquia, do que você chegar e talvez falar para um gestor ali, para o seu líder, o cara que é líder, e falar, pô, mano, eu tô com uma dificuldade aqui no JavaScript aqui, tá ligado? Mas aí lá na entrevista eu falei que eu manjava de JavaScript, né? O que vai acontecer, tá ligado? E falando um pouco mais sobre essa parte de júnior aí, cara, que a gente falou, né? Então você contou um pouco mais sobre como é você, quando entra um júnior na empresa e como que você faz essa integração dele. Mas, cara, pro júnior entrar, ele precisa passar a fazer uma entrevista. E qual é a dica que você dá, assim? O que você analisa
vamos falar do júnior, né? Mas depois você pode falar de outros níveis. Mas o que você analisa de um cara júnior que tá entrando ali na empresa, tá fazendo, aplicando a entrevista, né? Aplicando para entrar na empresa. O que você avalia nessa entrevista, cara? O que você vê? Qual que é a dica que você dá pra galera? O que é o diferencial, né? Porque, cara, o júnior tá começando. Deve ter um monte, né? Aí tá um monte aí no mercado. Qual que é o diferencial pro cara entrar na empresa? O que você vê de diferencial? Qual que é a dica aí? Manda a braba pra gente, cara. Eu acho que tem alguns pontos. Eu acho que, assim, mesmo um profissional sendo júnior, não quer dizer que ele não sabe das coisas, né? Cara, ele tem ali os cursos, ele tem os estudos que ele está fazendo, as stacks que ele tem mais familiaridade. Não estou dizendo que ele tenha conhecimento aprofundado naquilo, mas ele sabe o básico daquilo, né? É o famoso básico bem feito. Então, cara, eu acho que tem o lance do conhecimento técnico, sim, que precisa ser levado em conta, que tem que ser analisado, mas eu vejo que num profissional júnior, você acaba indo muito mais no perfil também desse profissional. No perfil que eu quero dizer, não é se o cara é falante demais ou se o cara é retraído demais, mas é aquela gana, aquela vontade, é o querer mais, não simplesmente trabalhar por um salário, mas ver que a programação, né, já que a gente está falando aí de engenharia, é uma coisa que brilha os olhos do cara, que o cara gosta daquilo, que o cara se interessa por aquilo, e energia é uma coisa que a gente passa nas palavras, né? Então, quando a gente fala, a gente consegue vender isso como uma verdade. Você sabe se esse profissional está ali, eu vou fazer isso porque é isso mesmo que me interessa, ou, cara, é isso, nossa, eu sou apaixonado e eu quero fazer isso porque isso me move, entendeu? Vai um pouquinho na linha do mesmo motivo de porque um dia ter migrado de desenvolvedor para a parte de liderança. Cara, a minha motivação é realmente evoluir pessoas, fazer que exista um trabalho colaborativo dentro de uma equipe. Eu acho que, cara, competição é uma coisa que a empresa tem que ter no mercado. Internamente, colaboração acima de tudo, né? Então, eu acho que é isso, é o perfil, é a vontade de aprender, de buscar e não ser só mais um no meio de muitos. Pô, que legal, que legal. E acho que isso é uma dica importante para quem tá começando, né? Que às vezes a pessoa tem muita. Geralmente o cara que tá começando no mercado, ele não tem tanto contato com as entrevistas, às vezes fica nervoso, às vezes ele não sabe explorar isso, né? Então acho que essa vontade, né, talvez é o diferencial mesmo, porque, pô, ele é um cara que tá começando, então você não pode exigir o mesmo de um pleno, de um sênior, porque, cara, ele tem um conhecimento ali, talvez teórico, de um curso e tal, mas na prática talvez ele não tenha isso, então isso é um diferencial, né, o brilho, acho que é o brilho no olho, né, cara, acho que é o brilho no olho, a vontade de aprender, aquela garra, né, o cara ter a garra de, pô, eu quero aprender, eu quero estar aqui, eu quero ser, ser- ter a gana mesmo, né, a vontade de fazer o diferente, né. Que isso, brabo, lançar a pio. E continuando nesse esquema de avaliação, né, que vocês estavam falando aí de entrevista, mas agora trazendo pro ponto do dia a dia ali, né? Como que você enxerga esses pontos e o que um funcionário bom, na sua visão, um funcionário digno de ter um aumento, quais são as características desse cara, né? E como que você mensura isso no seu dia a dia? Cara, eu acho que isso é uma coisa, né, a gente vai bater de novo no Aristóteles aí, que é o tratar pessoas diferentes de formas diferentes, né, nessa maneira, porque é realmente entender o gap do outro, entender o que o outro precisa evoluir, enxergar a produtividade daquele profissional, e por que bater no assunto de tratar pessoas diferentes de formas diferentes. Porque, cara, são corridas paralelas, entendeu? Não existe uma competição do profissional A com o profissional B, e também não existe uma comparação, ou pelo menos na minha visão, não deveria existir uma comparação do profissional A com o profissional B. Cada um tem a sua corrida,
cada um vai ter skills mais evoluídas em determinados pontos, outras skills que precisam ser trabalhadas que vão ser diferentes. E é a junção dessas skills, dessa produtividade, afinal de contas, sem produtividade a empresa não para de pé, que esse profissional vai estar apto para evoluir. Né? E, infelizmente, nesse processo de evoluir pessoas, de orientar pessoas, palavras duras precisam ser ditas. Né? Muito líder acaba ficando com dedos na hora de passar uma informação mais forte, mais franca, vamos dizer dessa maneira, por medo de sacanear com o funcionário, colocar uma informação que vai desmotivar aquele funcionário, né? Mas, cara, eu acho que você precisa conseguir transpor essa informação sem forma de pressão, né? Vamos deixar bem claro aqui, mas conseguir transpor isso para que o funcionário possa realmente entender que aquilo ali é um gap dele, que ele precisa trabalhar aquilo, que ele precisa melhorar naqueles pontos. E a gente fala muito em ponto a melhorar, né? Mas a gente também precisa lembrar, como uma boa liderança, ela precisa indicar para os funcionários também o que é aquele ponto positivo que ele faz, o que é aquilo que está certo para que ele continue fazendo aquilo, né? E hoje em dia tem uma prática muito comum no mercado, que é o one-on-one, né? Todo mundo deve conhecer aí, ou pelo menos já ouviu falar, né? Não sei se todo mundo já participou de um desses na vida, mas a ideia cara, é um feedback de mão dupla, vamos colocar assim. É a hora que você traz as suas dores, é a hora que o líder já apresenta o que está sendo feito de correto, de errado, para que não espere um feedback mais longo e só depois de um ano, que o funcionário nem vai lembrar que aquilo aconteceu, né? O funcionário nem vai saber que aquilo aconteceu, e você vai falar, eu não gostei que você fez isso aqui. Então, acho que o elogio, quanto mais rápido, melhor, e a crítica também, quanto mais rápida, melhor. Né? Então, acho que é isso que precisa ser feito, e eu acho que uma boa dica aí para líderes, de maneira geral, tragam exemplos para os seus liderados, porque eu acho que a partir da hora que você traz uma crítica, um elogio, se você trouxer um exemplo do porquê daquilo que você está falando, eu acho que você traz à luz a questão que está sendo abordada, o porquê está sendo abordado, e fica muito mais fácil para a pessoa entender. Né? É o lance da empatia. Você gostaria de receber uma crítica sem saber de onde ela surgiu? Então, eu acho que o exemplo, ele clareia as coisas e favorece o diálogo entre os dois lados. Por outro lado, já fazendo o papel de liderado aqui, afinal de contas, todo líder em algum momento é liderado, né? Eu acho que a gente tem que ter o saber ouvir. O Israel falou muito bem disso no começo aí do nosso episódio. Ter o ouvido aberto, receber essa crítica, essa pancada, chorar na cama, que é um lugar quente, que acontece, a gente às vezes fica com raiva, esbraveja, né? Acha que o mundo está todo errado, o mundo está contrário a si, mas realmente absorver, tentar trabalhar esses pontos. Muita gente vai, por exemplo, para indo já para uma outra vertente aí, uma questão de, você vai para uma reunião de one-on-one, um feedback, né? Você já vai na defensiva, já vai com as pedras na mão, como muita gente fala, né? A melhor defesa é o ataque, né? Eu acredito que, na verdade, não funciona bem assim. Eu acho que é exatamente você saber ouvir, absorver essa pancada. Eu acho que sim, vale você argumentar os pontos que você enxerga de diferente e o porquê daquilo, inclusive trazendo exemplos também, se possível, né? Só que, cara, não espere mudar a cabeça do seu líder numa conversa de 1 hora. Ele teve um processo de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano acompanhando o seu trabalho para ele consolidar aquele entendimento dele que ele está trazendo para você. Não é uma conversa de 1 hora que ele vai simplesmente jogar tudo aquilo fora. Então, eu acho que fica aí uma outra dica para você que é liderado. Busque no seu próximo período avaliativo, vamos chamar assim,
mostrar e trazer argumentos que comprovem que aquilo que foi que trouxeram para você, que você for tão insatisfeito, vamos colocar naquele momento, se é que você ficou insatisfeito, né, mostrar que, cara, ó, eu estou fazendo isso diferente, eu te escutei e é isso que eu estou trabalhando, né, e eu acho que o exemplo, o dia a dia comprova isso, e, cara, eu acho que esse é o caminho do sucesso, é o caminho para você ter a sonhada promoção que muitos desenvolvedores querem, o famoso reajuste, né? Afinal de contas, ninguém aqui é bobo, muita gente pede, eu queria um feedback, mas a gente sabe que por trás dessa conversa, às vezes o cara não quer uma orientação, e sim uma promoção de alguma coisa, né? Então eu acho que, cara, verdades precisam ser ditas. Doa ela quem doer, lógico, respeitando a outra pessoa que está ouvindo do outro lado, entendeu? Cara, brabo demais ali. Eu acho que eu concordo com tudo que você disse. E tentando extrair um pouco mais de informação, e resumindo aqui o que você falou, né? Você falou sobre exemplos, que o cara tem que. Um líder legal tem que dar um feedback, mostrar exemplos. A pessoa também tem que correr atrás, mostrar isso pro líder, seja de alguma forma. Já vou questionar como que eu posso fazer uma missão dessa? Eu acho que é a pergunta que fica. E um outro ponto, né? Eu lembrei aqui agora que você falou que você lidera uma equipe de front, uma equipe de back-end. Como que você lida com essas diferenças? Você falou que não compara, né? E como que você mensura isso no sentido, pô, esse cara aqui ele tem que melhor. Vamos supor, eu tô analisando a equipe de back-end. Pô, esse cara aqui ele manja tecnicamente, mas ele precisa melhorar em algum ponto. Como que você identifica isso e como que você passa para essa pessoa? Eu acho que vou fechar nessa primeira pergunta, senão vai ficar muitas perguntas aleatórias ali. Então, pô, tenho equipes diferentes ali. Talvez, imagino eu, que não sei. Você falou que foi desenvolvedor, mas imagino que tenha sido há um tempo atrás, não menosprezando ali, nem xingando você, chamando você de velho, mas imagino que tenha sido um tempo atrás. E como que você lida com essa diferença, né? Porque assim, eu vou defender um pouco o front-end aqui, né? Porque às vezes muito acontece. O que o desenvolvedor é? Normalmente ele veio de uma base de full stack, normalmente ele é um desenvolvedor programador que todo mundo tá falando aí que programador é só back-end, tem já uma visão muito boa de back-end. E como que é analisar essa parte também de front-end, analisando essa equipe tecnicamente? Como que você se sente com isso, né? Então, resumindo, a pergunta é: como que você identifica o que a pessoa precisa melhorar e como que você fala para ela? Tudo bem que isso tem que ser a gente sabendo que esse processo tem que ser de via dupla, né? Os dois tem que correr atrás. Mas qual que é o seu processo e como que você lida com esses dois times diferentes, pontuando, cara, para uma pessoa independente, você equaliza as pessoas, você trabalha em cima do que ela precisa, ou foda-se, não quero que se foda ele, meu salário aqui tá no final do mês e já era. Cara, eu acho que o primeiro, né, a questão, eu acho que vai muito na questão da equidade aí. Você conseguir realmente ler a produtividade desse funcionário. E veja bem, ler a produtividade do funcionário cara, se você, por exemplo, numa plane, esse funcionário disse que uma determinada tarefa equivalia aí a 2 pontos, vamos dizer dessa maneira, pensando aí numa cadeia Fibonacci. Valia 2 pontos, é uma complexidade relativamente média aí, né? Então, esses profissionais normalmente têm uma média de entregar esse card, desde que ele tenha uma determinada senioridade, né? Porque um júnior, óbvio, vai entregar mais devagar do que um sênior, por conhecimento, seja do negócio, seja da stack, né? Ele entrega em 4 dias. Cara, ele está levando 8. Pô, acho que por que esse cara está levando 8? É tentar entender, chamar o cara para uma conversa, não no sentido de cobrar, mas no sentido de enxergar onde houve aquele desvio, por quê, e tentar orientar.
E como fazer isso, né, que você comentou. Cara, é a questão do exemplo, é a questão de mostrar para a pessoa o porquê daquilo. Ah, a partir da hora que você identificou, por exemplo, que o cara tem um gap, porque ele não sabe, por exemplo, um padrão de desenvolvimento, é buscar fazer o seu trabalho de gestor de, cara, ó, existe esse curso aqui, ou existe esse tutorial, vale você dar uma lida, dá uma lida nessa documentação disso aqui que você está fazendo, que às vezes você não conhece sobre, sei lá, você está fazendo, né, você falou de back-end, então você não conhece alguma coisa de SQL, tem aqui uma documentação de SQL, vai lá e verifica. Não conhece alguma coisa aí de RabbitMQ, vai lá, olha, tem essa documentação, dá uma lida, tem esse tutorial, o pessoal aqui da comunidade costuma falar isso, né? Então, você enxergar onde o cara está com essa dificuldade e conseguir propor isso para ele. Como que você faz isso? Cara, primeiro é o lance do cara se sentir abraçado na equipe, se sentir parte relevante no dia a dia da empresa, seja ele júnior, pleno ou sênior, todo mundo tem a sua contribuição, tá? Então, você criando realmente uma relação de confiança, que esse profissional tenha confiança na liderança que está ali com ele. Eu acho que essa confiança ela não é fácil de ser conquistada, mas o profissional ele percebe, da mesma maneira que você consegue ler produtividade, ele percebe quando o líder está ao lado dele, está ali tentando explicar uma situação, explicar uma regra de negócio, está disponível ali no dia a dia dele. Óbvio, a pessoa que está na liderança tem aí um papel executivo, existe uma disponibilidade comprometida, porque tem outras questões a serem discutidas, mas também tem a parte de gerir a equipe que faz parte de você estar aí nesse dia a dia aí. Brabo demais. É pio atrás de pio, Israel. Que isso, cara. Cara, complementando, não complementando, né? Mas uma dúvida ali, já puxando um pouco para outro assunto, é que é o seguinte. É... Geralmente, cara, você vai lidar com pessoas pedindo ajuda pra você, que nem você comentou ali, né? Talvez vai ser um júnior, sênior, o que seja, que vai pedir uma ajuda pra você e tal, vai vir com alguma dúvida, algum ponto. E, cara, eu já tive experiências em outros lugares, assim, que, tipo, eu chegava com uma dúvida para meu líder, cara, e, tipo, ele queria que ele sabia como resolver aquela situação, ou o passo pra resolver aquilo. Só que ele ficava, tipo, com um monte de perguntas que, na verdade, só atrapalhavam, né? Não ajudavam ali, não resolvia o problema, porque você tá querendo resolver aquele problema, aquela dúvida ali. E, tipo assim, e aí depois você vai entender que ele queria que é, desenvolvesse essa habilidade de resolver sozinho, sendo que tem todo o escopo ali pra resolver aquela situação, pra ajudar a resolver aquela situação. E como que você trabalha nesse sentido, cara? Eu chego com uma dúvida pra você, pô, você já sabe mais ou menos o que fazer, como fazer, você dá a dica, você não dá a dica, você fica fazendo um monte de pergunta questionando e deixa o cara se virar sozinho pra ele ter essa habilidade. E o que você acha dessa abordagem, né? Tipo, porque muita gente fala que não, é pra incentivar a pessoa a pensar mais e tal. Só que no meu ponto de vista, eu acho isso uma perca de tempo. Porque eu acho que você deveria estar realmente pensando fora, quando realmente ninguém dali sabe, nem seu líder sabe, nem outras pessoas sabem, e realmente tá no esforço com aquilo que realmente ninguém sabe ali, consegue resolver. Mas aí, cara, eu queria ver um pouco da sua opinião também, como coordenador, como que você faz essa abordagem. Eu enxergo da seguinte maneira, tá, Israel? Ninguém tem todas as respostas. Isso é uma verdade absoluta, né? Então, cara, você pode ser o as e mesmo assim vai ter uma coisa que você não viu, ainda mais na nossa área que recentemente surgem coisas, é muito, né, dinâmico o nosso dia a dia, o nosso fluxo, e então, cara, dificilmente você vai conhecer e saber de tudo. E eu acredito muito na questão do equilíbrio, tá? Eu acredito muito na questão do equilíbrio. Onde que eu vejo que o equilíbrio aí se encaixa?
Cara, eu não tenho determinada informação, eu posso fazer algumas perguntas, às vezes por não saber a resposta, mas tentando direcionar para que essa pessoa encontre um determinado caminho. A partir do momento que eu tenho a resposta, né, a minha abordagem é na questão de questionar, meio que direcionando a pessoa se ela verificou determinados pontos e ajudando, né, meio que fazendo aí talvez um pair programming que a gente fala, né, tentando junto com a pessoa construir, consolidar aquele conhecimento. Então, vai ter momentos que a pergunta se encaixa para que o profissional reflita, às vezes é uma coisa simples e que vale colocar o profissional para pensar, para construir aquela maneira de raciocínio, aquela maneira de trabalho, para que amanhã ou depois, você estando de férias, por exemplo, não vou nem falar da pessoa sair da empresa, pensando num sênior, falando para um júnior, não estou nem falando de um líder para um liderado. O sênior não está na empresa, que aquela pessoa tenha a maturidade e comece a construir essa maneira de raciocinar, de pensar, de tentar identificar os problemas. A partir da hora que eu sei onde está a dor daquele problema que a pessoa me perguntou, ao invés de dar essa resposta, porque eu acho que isso não é benéfico para ninguém, o famoso, ensinar a pescar é muito melhor do que dar o peixe, mas nesse caso eu acho que a gente pode ensinar a pescar, mas mostrar onde que vai o anzol, onde que coloca a isca, a gente pode direcionar isso. Então, a gente pode fazer perguntas numa maneira de orientação e muito mais próximo, né? Perguntas até, de certa forma, retórica em determinados pontos, meio que já mostrando para o cara, ó, você viu isso aqui, ó, porque tem essa parte aqui que diz tal coisa. Então, tipo, meio que você vai dando essa orientação. Então, acho que é um mix, é realmente um equilíbrio dos cenários aí, da maneira de carregar isso. Eu acho que nem tudo de mão beijada funciona, mas também nem tudo que você coloca em xeque, em dúvida, o colaborador, você está contribuindo. Na verdade, você está retardando a produtividade aí da empresa, do profissional de uma maneira geral. E eu vejo que esse equilíbrio é importante porque justamente com o passar do tempo, você vai gerando mais autonomia nessas pessoas, mais independência nessas pessoas, né, e vai se tornando, né, no bom sentido, inútil para aquela pessoa dentro do processo que você está ali. Que eu acho que é isso, essa pessoa crescer, essa pessoa ter maturidade e que você possa ir elencando para ela coisas que ela não está enxergando, coisas que ela precisa buscar, melhorar, para que ela desenvolva skills que talvez ela ainda não tenha amadurecimento sobre. Boa, boa, cara. Eu acho isso legal, assim, pô, é um ponto bem interessante. Mas o que você falou realmente é que quando você faz a pergunta, né, isso que é um ponto que eu já peguei, é que o cara, realmente, tem gente que vai fazer a pergunta pra entender o contexto e tal, aí realmente são perguntas que fazem sentido pra aquela situação. Porque às vezes ele tá perguntando uma coisa ali, se você já viu tal coisa, se você já viu tal coisa, porque às vezes o problema que você já tem, cara, às vezes duas, três perguntas ali já consegue resolver e ter um caminho. Isso aí é legal, cara, eu acho isso show de bola. Cara, mas quando você tá perguntando, quando você tá levando esse problema, você sabe quais perguntas que são realmente, o cara tá perguntando realmente pra agregar ali. Mas tem que cara, pelo menos comigo já aconteceu algumas vezes e com outras pessoas também já conversei, cara, é que realmente o cara, ele a pessoa que tá sendo ali, que é o líder, ele geralmente, mano, ele faz um gerador de lero-lero ali, tipo, de perguntas, e você vai fazendo umas perguntas que você fala assim, cara, não tem nexo com o problema que eu tô trazendo, sabe? Tipo, não tem sentido, cara. E aí depois, no final das contas, você fica até, você vai com aquela dúvida, né, com aquela negócio, e volta com mais dúvidas ainda, e com o seu problema não resolvido, porque aquelas perguntas não foram efetivas, né? Então acho também que o líder, ele também tem que ver, cara, as perguntas que eu estou fazendo pra essa pessoa que chegou com um problema, com alguma dúvida, tá sendo efetiva mesmo? Ou eu tô só perguntando por perguntar, porque, sei lá, não tô prestando atenção, não quero resolver, eu quero jogar pra outra pessoa. E eu acho, cara, se for nesse ponto, é mais fácil, se ele conhece uma pessoa que resolva, cara, eu acho que é muito mais fácil ele chegar e falar assim, ó, mano, pergunta pro João lá que ele conhece o processo. É muito mais fácil ele espalmar, cara. Eu prefiro o cara que espalma pra uma outra pessoa que vai realmente me ajudar
do que ele ficar fazendo um monte de pergunta aleatória que, tipo, no final das contas você fala, cara, não faz sentido essas perguntas aqui. Realmente não são perguntas que estão agregando, simplesmente atrapalhando o rolê, né? Eu concordo com você, Isabel, sobre a questão de ponderar sobre as perguntas, se elas realmente deveriam ser feitas ou não. É, mas aí eu refuto no seguinte ponto, né? Elas realmente não fazem sentido com nada daquilo que o colaborador estava naquele momento, né? Estava enfrentando dificuldade naquele momento. Por que ele então não refutou logo de imediato? Ele foi verificar. Se ele foi verificar, quer dizer que pode ter sim uma relação. Pode ter sim um corner case que não foi pensado, uma situação que não foi checada. Então você coloca o profissional a tentar enxergar todas essas vertentes antes de questionar qualquer coisa. Então, pô, a partir do momento que o cara faz uma pergunta que não agrega, você sabe que ela não agrega desde o início. Agora, a partir do momento que ele te faz uma pergunta que você é obrigado a checar alguma coisa e trazer uma resposta e falar, ó, isso está desse jeito e não impacta, ou, ó, realmente vai impactar, existe um colateral, você coloca essa pessoa a pensar, né, nessa vertente. É uma maneira de liderar essa questão de fazer as perguntas, né, direcionar as perguntas certas, vamos dizer assim, ênfase aí na parte dos certos, né? Porque realmente concordo, vão existir casos que a pessoa faz pergunta que não precisaria fazer, né? Que vai falar coisas que não deveriam falar, e eu vou até mudar um pouquinho o verbo que você usou, né? Você falou do espalmar, mas aí eu acho que é realmente você saber os pontos fortes da equipe, seja você líder, seja você qualquer membro de dentro de uma equipe, você não precisa ter todas as respostas. E eu acho que isso é um recado importante para um júnior, para um pleno, para um sênior e até para um líder que está ouvindo a gente aí. Você não tem que ter todas as respostas. Mas, cara, às vezes você vai ter a pessoa ali da equipe que está no projeto do lado, que está naquele projeto a qual aquela pergunta se direciona, que vai poder contribuir muito mais e vai ser muito mais eficaz na solução daquela dúvida. Né? Então, eu acho que né, usando novamente a palavra delegar, delegar para as pessoas certas, na maneira certa, e não simplesmente empurrar o problema ladeira abaixo, deixar nas costas do outro e o piano que se carregue. Caralho, papai. Que isso, boa. Que isso, que papo maneiro. E o seguinte, a gente chegou aqui, falamos sobre bastante coisa, falamos sobre feedback, falamos sobre posicionamentos, falamos sobre como extrair ali o melhor do funcionário e o que o funcionário deve fazer para ser bem visto, no caso da ótica ali do Otávio. E eu separei aqui algumas perguntas, ô Isa. Posso entrar aqui nas perguntas aqui dos nossos seguidores ou você quer fazer uma Claro, indagação claro, aí? pode mandar. Não, pode mandar bala aí nas Posso mandar perguntas. bala? E antes de Pode mandar mandar. bala, né? Gostaria de lembrar vocês, se tá escutando até agora, dá um salve aí no YouTube aí, coloca aí o que você tá achando, o que você achou aí das perguntas. Se tem alguma pergunta aí que você queira fazer pro Otávio, a gente manda pra ele lá também e responde você lá no comentário. E, pô, se você gostou, já deixa o like aí pra fortalecer o algoritmo, a gente já falou isso pra vocês, né? Só pra salientar, os caras estavam questionando a minha garrafa, ô Israel, né? Só pra lembrar Ah, aí é? que aqui era uma garrafa de um refrigerante, né? Mas aqui, mano, aqui é pobre, papai. Aqui morre uma garrafa de refrigerante e vira uma garrafa de água, papai. É assim que Que funciona, pô. isso. Naquele Beba pique. água, hein, pessoal. Exatamente, pô, bebe água. E aí vamos começar aqui. Reciclem, né? Reciclem. É Reciclem, isso pô. aí. Morre um copo de requeijão, vira um copo de refrigerante, água, o que for. E aí, teve bastante pergunta aqui, ô Otávio. A galera tava engajada aí na liderança. E olha que eu nem falei que era o mestre dos mestres. E a maioria das perguntas é em torno de líder e chefe, né? Eu vou começar aqui com a primeira, que é da Tailane. Ela perguntou assim: qual é a diferença entre líder e chefe? Eu acho que essa é uma pergunta bem comum, assim, que a gente ouve muito debate sobre que o chefe é aquele cara que manda e o líder é aquele cara que faz junto e tal, né? Mas eu acho que isso vai além, né? Eu acho que isso é uma maneira rasa da gente enxergar isso, mas eu vejo que a grande diferença mesmo é a empatia.
né? Eu vejo que a empatia, a maneira de colocar a inteligência emocional, como a gente citou aí, de jogar essa pressão em cima do colaborador que está ali embaixo, né, abaixo de você, os seus liderados, ou a maneira de você passar essa informação, passar essa orientação, é você ter uma preocupação verdadeira com o outro, né, mencionei no começo aí, o líder ele busca em servir, né, não em ser servido, não em faça isso que eu preciso bater a minha meta, mas vamos juntos, a gente precisa fazer tal coisa para que batemos a nossa meta. Então eu acho que, cara, o capitalismo está aí, ele existe, não adianta a gente lutar contra ele, né? Então metas e resultados toda empresa vai querer, toda equipe precisa dar, né? E todo funcionário precisa sim ser produtivo, não existe mundo da fantasia aqui, mas eu acho que é exatamente isso, é o construir junto, é o buscar junto, é ter essa relação de confiança e proporcionar, né, um ambiente saudável de trabalho, de crescimento, de orientação mesmo, que um líder normalmente proporcionaria e que um chefe muitas vezes deixa a desejar porque está pensando mais no próprio, né? No que acontece só sobre si. O coach, cara, puta que pariu, tá vindo falou tudo agora. Bom, tem mais uma aqui do Wellington. Ele falou o seguinte: cara, uma vez o meu chefe me deu um feedback que eu não concordei e não achava que fazia sentido no meu caso. Só que fiquei quieto e peguei ranço. Acho que acontece muito, né? O que deveria fazer? Acho que ele queria dizer, como eu posso fazer para lidar com um feedback negativo? Eu não concorde, né? Acho que esse é o ponto. Eu acho que o não concorde ele está implícito num feedback negativo, né? Eu acho que a grande massa não concorda com o feedback negativo. Eu vejo que isso, quando você é júnior, é mais difícil de engolir. Quando você é sênior, você consegue digerir melhor essa situação, porque um profissional júnior, você precisa de mais carinho, mais orientação. Já um profissional sênior, ele já teve esse calejamento, ele já passou por algumas dificuldades, e ele realmente, né, sendo uma pessoa responsável com a sua própria carreira, ele busca ouvir verdades para que ele possa trabalhar aqueles pontos. Cara, eu acho que, respondendo a pergunta aí, né, do seguidor aí, né, eu acho que um ponto importante é você pode argumentar, você não precisa concordar ou discordar, eu acho que esse não é o ponto num feedback, independente de concordar ou não, é respeitar a opinião do outro. E como eu disse há pouquinho tempo aí, né, você teve essa construção, essa visão no decorrer de 6 meses, 3 meses, enfim, foi um período longo para que se chegasse naquele veredito, vamos dizer dessa maneira. Não estou dizendo que seu chefe está certo, seu chefe está errado, não é esse o ponto aqui que a gente está abordando. Eu acho que é digerir, eu acho que você pode, não tentando que ele mude de ideia, mas expondo pontos que, legal isso que você falou e tal, e eu venho, por exemplo, tentando trabalhar justamente isso que você falou, ó. Trabalhei isso no exemplo tal, trabalhei isso no outro exemplo aqui. Então, assim, você mostra para ele que você escutou, que eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Saber ouvir. Então, você está ouvindo, você escutou o ponto que ele está falando que você precisa melhorar, porque para isso que servem feedbacks negativos. Aí, vamos lembrar que o negativo ele tem que ser crítico construtivo, né? Então, ele está te dando um ponto que ele enxerga que você precisa melhorar, ele tem algum motivo para isso. A partir do momento que ele não te deu motivo, eu acho que uma pergunta legal de se fazer eu entendi o ponto que você colocou, mas para clarear ainda mais, para eu fixar e para eu poder melhorar esse ponto, você pode me dar um exemplo? Coloca o seu líder para pensar, pede um exemplo para ele trazendo esse exemplo para você, às vezes você vai enxergar pela ótica dele, nossa, ele enxergou isso aqui que eu nem imaginava que ele estava vendo. Pô, legal. Aí talvez você discorde um pouco menos, né? Ou mesmo que você não concorde, eu acho que é o lance de respeitar, você pode colocar a maneira que você está trabalhando isso e, encerrado aquela rodada de feedback, vamos colocar assim, cara,
é hora de trabalhar, entendeu? Põe a mão no teclado aí, cabeça, olho na tela e vamos seguir para, no próximo período, mostrar novos exemplos que isso não se perpetue, que ele chegue lá na frente e possa olhar para você e falar, pô, legal, vi que você trabalhou isso, vale a você lembrar e trazer esses pontos. Ah, como que eu vou ficar trazendo isso? Cara, não é para você ficar fazendo merchandising dentro da empresa, não é isso, mas cara, você fez um negócio, é importante para outra área, comunica, não guarda para você. Ah, mas, pô, né, vou guardar para mim que amanhã depois alguém pode ser. Cara, não rói o osso, colaboração, entendeu? Ó, eu entreguei tal coisa, fulano de tal tá com dúvida nisso aqui, se quiser, me chama. Olha a sua produtividade se sobressaindo aí. Pô, você tá com um problema nesse cara aí, ó, eu tive um problema parecido em tal situação, dá uma olhadinha no meu pull request e tal lá, ó, eu acho que pode te ajudar. Então, tem as maneiras no dia a dia de você conseguir mostrar que seu trabalho está sendo feito, sem precisar ficar gritando aos quatro ventos com publicidade e propaganda, entendeu? E trabalhar para que você tenha exemplos e que você deixe esses exemplos claros para ele no decorrer do teu caminho. E cabe a você também, se ele não te chamar para um one-on-one, vamos lembrar disso, é uma via de mão dupla, não é só o seu líder que te chama, né? Pelo menos pensando numa empresa que tem uma confiança corporativa, existe realmente a intenção de crescer como empresa e crescer seus funcionários por meio desta, eu acho que você pode também pedir uma reunião e falar assim, ó, lembra que você me deu o feedback aqui e tal? Eu anotei isso e agora eu fiz dessa forma. Não, veja bem, não é uma publicidade propaganda isso. E sim, na questão de questionar ele e falar assim, ó, é desse jeito que você gostaria que fizesse? É nessa linha que eu tenho que continuar indo? E aí você vai tendo essas orientações. Porque, cara, se você pegar o ranço, como né, foi colocado aí, isso não vai trazer benefício para você, não vai trazer benefício para a equipe, não vai trazer benefício para o seu líder, para a empresa. Né? E aí, a partir do. Eu vou para um outro ponto. Você fez isso por 6 meses, fez isso por um ano, você não está contente? Cara, o mercado está aí, explore. Boa, lançou a braba, hein? Ô, Elton, seguinte, já pegou ranço, vai embora, irmão. Fica aí não, tá ligado? Mete o pé. Mete marcha, né, pô? Mete Fala, marcha, mas filho. Fica aí o não. Otávio falou muito. Cara, assim, mandou a pio real. Eu nem vou comentar pra não repetir, mas, pô, se não entendeu, volta aí que isso aí é pra todo mundo. O Juliano mandou a mesma coisa aqui, eu acho que o Otávio já respondeu. Ele falou assim, cara, como levo. Como faço pro meu chefe identificar meus pontos fortes no feedback? Eu acho que ele já respondeu isso aqui, o Otávio já previu, tá? E pra fechar, tem mais uma aqui da Tailane, ela pergunta assim, você prefere ser líder ou chefe? Ou melhor, perdão, você prefere ser líder ou funcionário? Tem como ser um sem ser outro? Ai, Eu acho que aí no fundo, o cara vende o peixe dele, né, Isa? Que isso, que isso. eu acho que todo mundo está em algum momento de um lado da mesa, né? Você sempre está liderando alguém ou está sendo liderado por alguém. Até mesmo os mais júniores, sempre vai entrar uma pessoa nova na equipe que você vai estar fazendo essa orientação. Então eu vejo que, cara, a liderança, né? A gente endeusa muito o nome, mas é uma coisa que você exerce ela de maneira diária na sua casa, na sua igreja, na sua escola. Então, cara, eu acho que é uma coisa que você carrega consigo em determinados momentos, quando você decide fazer A ou B, seguir pelo caminho C ou D. Né? Então, cara, eu gosto de poder contribuir. Eu gosto, como eu disse, de poder inspirar, de poder engajar as pessoas, de fazer com que as pessoas cresçam, né? Que as pessoas evoluam, que o meu time evolua. E uma coisa que eu brinco bastante na equipe é eu estou líder, eu não sou o líder. A gente sempre está de passagem por algum lugar, não estou dizendo que amanhã ou depois alguém vai sair da empresa, não é isso. Mas é que hoje você está numa equipe, amanhã você está em outra e o líder mudou, então eu acho que é a ideia de construir essa consciência coletiva, todo mundo buscando um bem maior. Esse bem maior, eu não estou falando em produtividade ou lucro financeiro da empresa,
tá? Eu estou falando de um trabalho saudável, de um trabalho colaborativo, de um ambiente legal de se trabalhar e que todo mundo aí pode se apoiar e confiar realmente. Existir uma confiança entre todos que estão aí no dia a dia dividindo. Afinal de contas, a gente passa mais da metade da nossa vida trabalhando e boa parte do nosso dia aí em contato mais com os colegas de trabalho do que com a nossa própria família. Então, acho que seria legal fazer isso, desse momento, uma coisa prazerosa, né? Que isso, deu aula, papai. Pô, É coach que mesmo, aula. Isa. Na hora que você for montar É aquele coach. cursinho lá de coach lá, tem que Não, chamar o eu Otávio, vou Isa. chamar o Otávio, participação especial. Vai ser mais caro, né? Quando ele chegar, né? Ai, pesa, né? Aí joga lá em cima, Pesa, né? pesa. Joga lá Já em jogou na cima o Europa, curso. né, papai? É que isso. Ô, Otávio, pra gente encerrar aí, tem alguma mensagem aí que você queira deixar pro pessoal? Alguma dica, alguma fala, um agradecimento, alguma coisa nesse sentido? Cara, primeiro eu queria agradecer os elogios de vocês dois no decorrer do episódio, a oportunidade de estar participando aqui com vocês, né? É uma honra estar aqui contigo falando de um assunto importante, que é o assunto de liderança. A gente sabe o quão difícil é achar lideranças verdadeiras, né, no mercado, porque a gente ainda tem muito do chefe antigo que manda e desmanda, né, infelizmente, mas eu vejo que as coisas vão se transformando, tem essa questão da inteligência emocional que muito hoje é difundida aí, né, e por fim, eu queria agradecer a pergunta do pessoal, eu acho que coloca vários pontos a refletir aí, da galera que está escutando, acho que pôde elucidar um pouquinho mais, espero ter contribuído com todo mundo aí. Acho que é mais isso mesmo. Que isso. Fala aí, Zé. Pô, Otávio, queria agradecer aí, cara, o seu tempo na agenda aí, que a agenda do homem é complicada, gente. Aqui nós teve que, pô, a agenda dele aí tava lotada já, né? Teve que pegar um quadradinho ali no calendário ali pra ele conseguir agendar ali pra gente. Mas, cara, agradecer aí pelo papo, eu acho que é muito importante as pessoas também ver a visão de um líder, né? E, cara, não só de um dev aqui falando do líder, metendo o pau no líder, mas o líder também ver o lado dele, falar os pontos que ele acha e as dúvidas do pessoal. Então, pô, agradeço aí, Otávio, pela disponibilidade. E, cara, mandar um salve pro pessoal aí que tá escutando até agora. Pô, não esquece de dar aquele like, né, rapaziada? Não esquece de dar o like lá no Instagram, pô, seguir a gente, pô, mandar sugestão também de tema, pô, manda pra gente lá que a gente vai dar aquela atenção, vai tentar encaixar aqui. E é isso, e também tá no Spotify, hein? Então, vamos pra cima. É isso, obrigado, Otávio. Que isso, aquele pique, um papo maneiro, um papo. Poxa, cara, eu acho que a gente conseguiu trazer o que a gente queria com esse episódio, que era justamente o outro lado da mesa, né? Trazer a visão do Otávio. O Otávio conseguiu aí atingir vários públicos ali, né? Tanto líder, tanto júnior, quanto sênior, pleno, gente que não é da área. Pô, falamos sobre bastante coisa legal e eu acho que é mais agradecer. Então, obrigado, Otávio, pelo tempo que nos tem dado. E é isso. E esse foi mais um Cria Code, Liderança em Foco. Um forte abraço para vocês e até a próxima, gente.